Ai, ai. Sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo. Nós estamos em todas as redes de podcast, todas as mídias sociais, iTunes, Spotify, em outros lugares que você ouve podcast provavelmente. E se tem algum lugar que você ouve podcast e a gente não tá lá, avisa pra gente e a gente vai ter certeza que a gente não vai estar lá, porque provavelmente é pago, seu boyzinho. Meu nome é Lucas Privet. Eu sou Ramires Cirilo. Ramires, Oi. seja bem-vindo Muito obrigado. ao meu quarto, a esse estúdio magnífico que a gente criou aqui. Cá estamos novamente. Cá estamos novamente. Os nossos feedbacks do podcast têm sido muito legais. Na verdade, enquanto a gente tá gravando esse podcast, só tem um podcast solto, que foi o Exato. primeiro episódio. Mas foi bem positivo até então. Foi bem positivo até então eu tô bem contente. Tô muito feliz que as pessoas estão juntas com a gente nessa loucura magnífica que a gente tá criando. E tem uma coisa que eu vou te contar agora, que eu recebi de feedback sobre o nosso primeiro episódio, que foi o quão eloquente você é, o quão bem você fala. Então sério? eu vou tentar trazer isso um pouco para a minha Talvez tornar um pouco mais o vocabulário, Um pouco a mais. dicção. Exatamente, talvez eu até vire um pouco de português. Entendi, Nossa, entendi. que coisa horrível. Mas enfim, de português verdade, tá bom. esse foi Eu não um... conseguiria ouvir você falando português de Portugal muito tempo, mas tá tudo bem. Por que não português de Portugal? Eu não poderia Eu acho fazer que um episódio inteiro de podcast fazendo português de levaria um Portugal. tapa daqui de baixo, assim, ó. Na hora, se você na hora virasse português, eu viraria um tapa, assim. Acorda! Mas você isso virar, seria você o quê? voltar. Xenofobia ou imitação? Misoginismo, talvez. Entendi. Tá bom. Mas fico feliz pra quem elogiou minha eloquência. Isso. Eu tenho problemas internos com isso. Mas Tá, mas tudo bem. esse foi um feedback bastante positivo Que bom. sobre o podcast. Que bom. Muito obrigado por estarem acompanhando. E olha, nesse podcast a gente decidiu que o episódio sobre ETs foi muito legal pra nós. Aham. E era uma loucura, é um episódio que a gente fala sobre um assunto que é meio doido, é meio tabu, nem todo mundo Sim. acredita, mas é sempre muito interessante ouvir opiniões malucas, não é verdade? Eu gosto. Eu acho Tipo, interessante. pessoas que ou já estudaram muito sobre isso, quando elas falam, por mais que elas sejam muito céticas ou acreditam muito, é muito interessante sempre ouvir sobre esses assuntos. Sim, sim. E na nossa conversa, por mais que a gente converse bastante sobre isso, eu aprendi aquele negócio da cana, que quando o humano faz, deixa de passar. Olha aí, né? E quando Você tem toda a o razão. ET faz... Ainda continua Ainda passando, continua passando. Você vê- e a cana continua viva. Exato, a gente aprende aqui, né? A gente aprende muita coisa aqui. Eu aprendi também muita coisa, inclusive sobre o telescópio Hubble. Queria Isso. agradecer, então, ao Hubble e a família dele que tá nos ouvindo agora nesse momento. Ele morreu faz um tempo já. Como assim? O Hubble tá morto. O Hubble? Aqui, não tô falando do telescópio, tô falando do cientista que deu nome ao Hubble. Mas o telescópio tá vivo. Tá vivo. É isso que importa. Tá bom. Eu queria mencionar, antes da gente entrar no nosso assunto, que a gente pensou, obviamente, 5 minutos atrás, porque vocês sabem como a gente é. O negócio é aqui, ó, dinamismo. É aqui, ó. É. É chegar lá, faz aqui, toma aqui, vamos. Então, vai lá. Isso. E qual que é o assunto, Lucas? O assunto é millennials e por que a gente é tão instintivo. Tô brincando, não. Não, o que eu queria falar antes... O que eu queria falar antes é que no podcast anterior tem um easter egg. E ninguém falou nada, porque a gente nem liberou ele. Então eu já vou falar o que é. Eu estava usando uma meia no meu microfone. Se você assistiu em vídeo, e fica aí o gancho aí pra você ir lá e assistir. Tinha uma meia no meu microfone e agora nós temos uma espuma. Olha aí. Palmas. Palmas. 1 minuto de palmas, Ramires. Acho que vai ser um pouco demais. Vamos só... Isso. Tá bom. Não tem problema. Mas queria dizer que é isso aí. O Brasil sempre deixando a gente super feliz. Cada espuma dessa custa R$640. Não é todo dia que a gente consegue comprar uma. Essa daí, ainda bem que eu aprendi como aplicar golpe no Mercado Livre, porque foi assim que a gente conseguiu essa daí. E aí, tem alguém que tá... Foi você que roubou minha câmera? Foi eu. Fui em Minas Gerais receber sua câmera, inclusive. E eu mandei pro Maranhão. Mandou. Você vê que loucura, Ou seja, nem sempre dá certo. Nem sempre o correio dá certo, né? Quando você vai roubar alguém, aplicar Mas um vamos pro golpe. tema de hoje. Vamos tentar, né? se a gente conseguir. Qual é o tema? Fala pra gente. O tema é sobre viagem no tempo. Tá.
a gente decidiu falar sobre isso exatamente porque a gente achou interessante essa doideira e da dinâmica que o GT trouxe pra gente. Então, viagem no tempo também é uma coisa que pode ser bastante contraditória, que pode ser bastante duvidosa pra algumas pessoas. Então, eu queria saber um pouco da sua visão, até porque eu não sei se a gente já falou sobre isso ou não. Mas acho legal ter uma conversa sobre isso. Vou tentar ser mais eloquente também. Tá, não, então, não tudo faz bem. isso. E aí, enfim. Mas você pode tentar ser português. Prefiro. Tá. Vamos. Então, e aí? O que você acha de viagem no tempo? Viagem no tempo é uma questão de ET pra mim. Aí volta no assunto todo ET. Porque pra mim, de verdade, as pirâmides do Egito foram construídas por ETs. E não seria possível elas serem construídas por seres humanos. Não adianta você me explicar, não adianta você querer me explicar. Existem outros fatos que as pessoas nem conhecem direito sobre as pirâmides que... Entendeu? Entendi. Seria importante as pessoas saberem que provaria que elas foram construídas por ETs. E aí, meu amigo, a viagem no tempo não existe? Fala pra mim. Com base nessa informação que você me deu agora, realmente eu não sei se não, realmente não. Foi completamente inútil essa informação. Vamos começar esse podcast de novo. Sejam bem-vindos ao mais um... Não, tudo bem. Me fala o que você acha. Você quer começar de novo mesmo? Não. Então tá. Não, achei que você por um momento queria Jamais. toda essa ideia. Esse podcast é assim mesmo. É assim que vai ser. Então tá bom, gente. Obrigado. Não, tô brincando. Então, sobre viagem no tempo, eu quero saber o seguinte. Você acredita que existem viajantes do tempo? E você acha que a gente, em algum momento, vai conseguir viajar no tempo? A gente vai conseguir manipular o tempo e se locomover em outras realidades, em outros tempos? Manipular isso que o ser humano desenvolveu? Porque a gente precisa falar assim? Não precisa. Não é necessário. Tá. Mas se precisasse, eu tava completamente on board. Eu acho assim, a viagem no tempo não é igual ao que é falado nos filmes. Primeiramente, a gente não precisa de um cristal que coloca numa máquina e só esse cristal faz a máquina funcionar e aí a máquina funciona e a gente consegue viajar no tempo. Eu acho que a viagem no tempo tem a ver com dimensão, tem a ver com energia cósmica, tem a ver com um monte de outras coisas que a gente ainda não desenvolveu muito bem nesse plano. Status de consciência que nós estamos, olha aí. Entendi. Mas você acha que é possível? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível porque, como as pessoas já devem ter notado, eu sou maluco. E eu acredito em algumas coisas. Eu também acredito, na verdade. Você acredita também? Eu acredito. Eu só não sei, por exemplo, eu acho que a minha questão não seria bem sobre viagem no tempo. Porque eu não sei se esse seria o termo que define muito bem o que eu acredito, mas eu acredito que a gente simplesmente poderia ir pra uma outra realidade que não existe tempo. Que não existe o que é passado, presente e futuro, entendeu? Perfeito. Então, por isso que eu não sei se seria bem uma viagem no tempo ou se seria só um deslocamento de realidade, entendeu? Porque se lá não existe passado, presente e futuro, não existe tempo pra que eu viaje nele. Só existem outras realidades. Então, eu não sei se o termo tá correto de acordo com o que eu acredito. Tá. Mas, por exemplo, às vezes eu caio em algumas sequências de vídeos no YouTube, Facebook, coisas assim. E eu sei que a maioria deles é mentira. Mas eu fico pensando. E tem uns que eu vejo, tipo assim, 10 exemplos de viagem no tempo pegos na câmera. E aí, tipo, mano, tem uns negócios que são muito absurdos, assim. Muito. E aí tem de ser verdade, você fala? Eu não sei se são verdade ou não. Mas, por exemplo, eu vou te dar um que eu vi recentemente. Que tem um cara andando numa rua. Isso é mentira. Você tem certeza? Esse é mentira. Você não tá falando que o cara vem e resgata o outro do ônibus. Eu tô falando que o cara tá andando na rua. Fazendo o quê? Eu não sei então... do que é. Eu falei que era mentira porque... tá no YouTube, né? Não. Então, esse cara tá andando na rua. E aí vem um outro cara que tá muito vestido... Muito similar a ele. Muito parecido com ele. E ele simplesmente dá uma cutucadinha no ombro dele e continua. E nisso que o cara deu uma cutucadinha no ombro dele, ele parou, né? Viu que não era ninguém. O outro cara já tava indo na frente. E nessa parada e virada, um portão se fechou na direção dele que se ele tivesse continuado andando, tinha pego nele. Você já viu esse vídeo? Não faço a menor ideia. Então, mas eu entendi. Você entendeu? E aí, tipo, as pessoas falam, esse cara... esse cara se salvou. Se salvou. Ele voltou no tempo e se salvou. Por que as pessoas não fazem mais isso? Eu não sei também. Eu queria só entender o porquê. Por que só esse cara tá se salvando por aí? Não, exato. Entendeu? E eu queria saber se, esse cara foi o único que descobriu viagem no tempo e ele tá só usando pra ele mesmo, velho. Então, muito egoísmo. Mas você já parou pra pensar que pode ter sido uma baita coincidência? E de que, tipo, o cara só tem um irmão gêmeo. Igual o Murilo Benício tinha no Clone.
E aí ele só passou e falou, mano, vou cutucar esse maluco e sair fora. Igual a gente tocava campainha quando a gente era criança. A gente tocava campainha e saía correndo. Pode ser que nessa tocada de campainha fechou o portão na sala de alguém e a gente salvou a vida de uma senhora, entendeu? Pode ter sido coincidência. E nem por isso a gente tava viajando no tempo. Calma, eu sou o Bruno Berício ou não? Você não é o Murilo Eu não Benício. sou o Murilo Benício. Não é. Não, tudo bem. Porque o nome dele era Lucas, não era? Era Lucas, é verdade. Era Lucas, né? Era Lucas. Era Lucas. Caramba, velho. Mas calma. É. Vamos voltar um pouco. Pra quem é jovem demais e não faz a menor ideia do que é o Clone, Clone era uma novela que passava na Rede Globo, que era sobre a religião... Tava envolvida muito forte na religião islã, certo? Eu acho que a gente podia falar só que eles eram árabes. Eles eram árabes, tava envolvido nessa daí, tinha muita religião envolvida e tinha um clone, que era o Lucas. Era eu, no caso. Isso é tudo que vocês precisam saber, mas é interessante ver como a gente tratava desses assuntos antigamente, nessa questão de clones. Mas esse negócio desse vídeo do YouTube, eu acho que, na verdade, não é um clone, não é o cara, não é o mesmo cara. Não é, só é parecido. Só é muito parecido. Tem alguns vídeos muito bizarros sobre isso no YouTube, que se você for procurar, você realmente vai ficar tipo, será? Tipo, gente que tinha um aparelho que era muito avançado pra época e as pessoas filmavam as pessoas ali. Você já viu esse tipo de vídeo que é sobre viagem no tempo também? Não. Tinha um que era sobre, sei lá, uma luta do Mike Tyson, se eu não me engano. E aí tinha um cara na plateia filmando. Já vi. Só que a câmera não era uma câmera da época, era uma câmera muito avançada era que um só tinha iPhone sido 12. lançada. Isso, que só tinha sido lançado ali 15 anos, entendeu? Tá, entendi. E aí, esse é o tipo de coisa que eles falam sobre viagem no tempo. Entendi. Isso me deixa um pouco confuso às vezes. O fato do Keanu Reeves ter pinturas dele no século II Isso. antes de Cristo. Que ele mesmo pintou. Que ele mesmo pintou, são autorretratos dele. E quando as pessoas mostram pra ele nas entrevistas, ele fala assim... Exatamente. É sempre isso que ele fala. É sempre isso que ele fala. Entendeu? Então, eu queria entender assim, da sua perspectiva, o que você acha que um viajante do tempo faria? Você acha que um viajante do tempo voltaria com uma máquina avançada pra filmar uma luta do Mike Tyson? Esse é o problema. É sempre assim, é sempre uma atitude muito egoísta. Tipo, eu gosto muito do Mike Tyson e agora eu vou poder ver ele em HD, sabe? Porque antes a gente filmava em batatas. Vamos combinar que antes era muito, muito ruim. Tudo que era feito broadcast em TV era tudo com a imagem muito ruim, preto e branco e tal. Aí o cara me descobre Viagem no Tempo e volta pra filmar o Mike Tyson. Você não acha que pode ter sido no Fica começo? No futuro, sabe? Não precisa voltar mais. Não, mas é que eu penso assim, pensa que você acabou de descobrir a viagem no tempo. Você não ia querer fazer umas loucuras? Você não ia querer voltar em algum momento muito específico? Porque às vezes o cara tava nessa luta do Mike Tyson, só que ele falou assim, eu queria gravar aquele momento, foi realmente muito épico. Você não faria umas idiotices dessas? Mas também? aí ele teria que voltar e matar ele mesmo, pra não desconfiarem que ele comprou 2 tickets. Mas ele escolhe quando ele já tá lá dentro, ele só escolhe o tempo. Então, esse é o problema. Pra mim tem alguns conflitos. E, olha, por mais louco que pareça, eu tenho conflitos com a questão de viagem no tempo. Quais, por exemplo? Não, esse negócio que você falou, das pessoas fazerem loucuras, é muito interessante. Eu realmente fico pensando assim, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu ia querer matar Hitler. Óbvio que todo mundo fala isso. Todo mundo é idiota? Todo mundo é idiota por falar isso, porque ninguém ia conseguir matar Hitler. Não é tão simples. O cara matou quantas pessoas? Algumas. Muitas pessoas. Muitas. Como é que você ia chegar simplesmente matar o cara? Quando ele era bebê. Não, é que eu acho que assim... O Deadpool já tentou, nem ele conseguiu. É mesmo? É, no filme. Então. O negócio é, se você... Eu acho que se a gente começa a pensar, vamos supor, se as pessoas descobrissem como funciona a viagem no tempo, uma ou outra, eu acho que aconteceria isso. Eu acho que a gente teria uns ataques de idiotice pra voltar em alguns momentos específicos pra falar algumas coisas. Nem que fosse pra mandar alguém tomar no cu. Não é? Você fala assim, quer saber? Vou voltar pra anteontem e mandar aquela pessoa se fuder. Igual hoje. Hoje aconteceu um negócio assim que eu queria ter voltado no tempo. Hoje me ligaram, tentando me aplicar o golpe de clonagem no WhatsApp. Sério? Sério. Inclusive eu ia te contar isso, mas aproveitando a situação, eu vou contar agora. Tá bom. Me ligaram e falaram assim, oi, tudo bem? Meu nome é Paulo Hernanes. Claro. E eu sou... Claro que é Paulo. Sempre é Paulo Hernanes. Sempre Paulo. E aí ele me ligou e falou assim, aqui é o Paulo Hernanes, eu falo da TIM.
E eu queria mandar... A gente tá passando por uma reconfiguração de algumas contas, de algumas linhas. E eu gostaria de mandar um código pra você. Eu gostaria que você me falasse esse código pra que a gente, tenha certeza de que sua linha vai continuar ativa. Aí eu pensei... nunca aconteceu comigo antes. Muito provavelmente é um golpe, porque o pessoal do WhatsApp já falou sobre isso, né? Se alguém te pediu o código que manda pro celular, tá errado. E aí, não é bem isso, mas foi isso que aconteceu. E aí, na hora, eu me toquei que era um golpe. E eu falei assim, olha, Paulo, eu não sou mais da TIM. Eu já saí da TIM faz um tempo. E eu não vou receber código nenhum. Obrigado. E desliguei. Você foi muito educado. Eu fui muito educado. E aí, eu fiquei pensando nisso. Na hora do almoço, eu tava tipo... O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu não poderia ter sido mais agressivo? Poderia. Eu não poderia ter falado pro Hernanes que ele é um presidiário cuzão? Mas com certeza. Inclusive, se um dia eu inventar uma máquina do tempo, eu te dou ela pra você fazer isso. Fala, Hernanes. Paulão, seguinte, mano. Todo mundo sabe. Vamos parar de fazer isso. Você já foi pego. Exatamente. Por que você tá tentando ainda? Eu tô ouvindo os outros presos aí. Eu tô ouvindo um cara fazer a mesma coisa que você tá fazendo comigo. Eu tô ouvindo o cara dar o golpe da menininha sequestrada do teu lado, Paulo. Pelo amor de Deus, sai dessa cela. Então, eu fiquei meio puto com a situação. Na hora eu fui super calmo, mas assim, a minha vontade era de fato ter sido um pouco mais grosseiro com ele. Sim. E ter falado assim, cara, sério mesmo que você tá tentando me aplicar esse golpe? Esse golpe? Manda o código aí. Manda o código nessa merda que eu passo. Manda o código, vai, pelo amor de Deus. Vocês devem estar passando muito mais necessidade que eu. Pega o meu WhatsApp, pede dinheiro. Só me fala pra quem você vai pedir que aí a gente divide um pouco. E aí, enfim, eu fiquei puto. Eu queria ter voltado no tempo. E eu sinto que se eu descobrisse a viagem no tempo hoje, eu poderia fazer 1 milhão de coisas, mas eu voltaria pra esse momento. A primeira coisa que eu faria, eu acho que eu voltaria nesse momento e ensinar pro Paulo com quantos paus se faz uma canoa, mano. E ele ia descobrir do pior jeito. Ele ia descobrir do pior jeito. Eu ia virar ele do avesso no grito. Eu ia marmitar ele no soco, mano. Eu ia jantar ele na joelhada. Nossa, eu fiquei muito possesso. Você tem toda a razão. Eu penso muito nisso também. Eu acho que o ser humano é muito egoísta o bastante pra quando ele inventasse a viagem no tempo, a gente fazer coisas só pra nós antes de liberar esse conhecimento pro mundo. Sem contar que a gente ia fazer muita coisa errada também. Eu acho que a gente ia voltar no tempo pra se aproveitar de algumas situações. A gente, não tô falando eu e você, eu digo os seres humanos no geral. Eu e você não. A gente nunca ia fazer isso. Não, a gente talvez faria. Não. Pelo amor... Não, jamais, pelo amor de Deus. Então não. Nós somos boas pessoas. Somos. Mas eu digo, você não acha que as pessoas poderiam... Vamos pensar, vamos ter a perspectiva do cara que tentou me aplicar um golpe. Se ele pudesse voltar no tempo, talvez ele teria uma abordagem diferente comigo. Talvez ele teria falado que era um amigo seu. Isso, e não ia falar que é da TIM, porque ele já descobriu que eu não sou mais da TIM. E ele ia saber que eu ia ser mais reativo, então talvez a abordagem dele fosse um pouco diferente. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que... Porque tá batido falar que é de operador e pedir alguma coisa que você nunca pede. Exatamente. Todos os bancos e operadoras já têm feito campanhas muito grandes pra falar que eles nunca mandam mensagem pedindo código nem nada. Ou seja, tem muita gente que sabe. Exatamente. Sabe o golpe que tentaram aplicar com uma pessoa que eu conheço recentemente? Qual? Clonaram o celular de uma pessoa, foram na lista dessa pessoa, de agenda, e foram falando com cada uma dessas pessoas no WhatsApp, falando assim, oi, amiga, amigo, não sei o quê, eu tô precisando de tanto dinheiro, não sei o quê, manda esse dinheiro pra essa conta. Ou se você não puder, pelo menos me manda esse código que eu vou te mandar no seu celular. E as pessoas caem por causa disso. Exatamente. Ou seja, é mais fácil cair quando é uma pessoa que já é seu amigo e tem o seu contato. Sim, não exatamente, é isso. E é pra isso que as pessoas clonam, né? Pra que elas consigam mais contatos, que elas consigam falar com mais pessoas e pedir mais dinheiro e tudo mais. Então você imagina uma pessoa dessa, com uma intenção dessa, de poder voltar no tempo. Mas não é estranho o fato do cara ter voltado no tempo pra salvar ele mesmo de um portão bater na cara dele, sendo que ele morreria com esse portão batendo na cara dele? Não vai contra as leis? Não, como que ele voltou no tempo? Então, pode ser que ele não tenha morrido. Eu tô pensando em você? Não. Pode ser que ele não tenha morrido. Será que ele não morreu? Pode ser que ele só tenha ficado... E de uma cadeira de rodas, debilitado, ele inventou uma máquina do tempo. Esse filme seria legal. Esse filme seria incrível. Não, eu acho que Chama assim... Teoria de Tudo. Isso. Albert Einstein. Isso, é sobre a história do Albert. Não, é que eu acho que assim, o curioso... Tira meu boné. O curioso é você pensar que a gente teria algumas ações dessas, mas que se a gente voltasse no tempo pra impedir que a gente sofresse algum acidente, alguma coisa assim, talvez mudaria uma série de eventos. Uhum. Né? Tipo efeito borboleta.
Exatamente, então eu não sei o quão benéfico é você poder É verdade. voltar no tempo. Ou seja, a gente pode concluir então nesse episódio que todo mundo que já inventou uma máquina do tempo não falou pra ninguém. Eu acho que Não é? sim, eu acho que sim. Todo mundo tá guardando pra si as suas máquinas de tempo. Você contaria pra alguém? Pensando nisso tudo que a gente tá pensando agora, não. Eu acho que eu também não. Porque eu fico pensando assim, olha, se existem ETs e os ETs já caíram na Terra, no Brasil eles só passaram vergonha, tomaram paulada. No resto do mundo eles capturaram e provavelmente estão até hoje estudando eles. O Roswell, já ouviu a história do Roswell? Não. Que a nave espacial Roswell caiu na Terra e os caras simplesmente levaram ela pra aquele hangar 18, hangar 18, eu não lembro o nome da cidade agora, e que eles estão até hoje lá estudando. Quem tá estudando quem? O ser humano tá estudando tudo o que aconteceu com essa nave espacial aí. Entendi. Do Roswell. É uma história super antiga. A Área 51, que todo mundo fez aquela brincadeira recentemente de vamos invadir a Área 51. Todo mundo seria morto imediatamente se fizesse isso. Seria uma besteira incrível. E não importa o quão Naruto você corresse. Não importa. Você ia morrer, cara. Você ia tomar um tiro na sua testa. Porque a gente tá falando sobre os Estados Unidos. Ou seja, você acha que se eu inventasse uma máquina do tempo e eu falasse isso pros caras, você acha que eles não iam falar assim, o que você já fez com essa máquina do tempo? Eles iam querer te investigar. Eles iam querer me investigar. Mas você já parou pra pensar que talvez não seja uma máquina? Talvez a gente possa programar a nossa cabeça de um jeito que a gente volte no tempo e a gente fala, nosso quer próprio saber? corpo. Eu vou cuspir na sua cara ontem. Isso é maravilhoso. Essa mulher é maravilhosa. Mas só que assim, eu fico Não, se pensando... fosse isso já estaria bom. Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente. Sim, eu também. O que você faria diferente? Eu cuspiria na cara de muita gente. Eu também, sem dúvidas. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Mas, assim, todos os golpes que tentaram me aplicar, eu não mandaria minha câmera pro Maranhão e tivesse sido roubado. Coisas assim. Exatamente. Mas eu não teria matado um cara no verão passado? Eu acho que... Eu dei um soco no meu microfone sem querer aqui. Eu acho que eu fiquei um pouco assustado com essa declaração. Mas... Muito encarado. A gente nunca mais libera nenhum podcast. Nunca. Mas enfim, eu acredito de verdade que a viagem no tempo pode ser uma realidade. Nossa, eu acho que eu engoli um gato. Eu preciso de água. Eu vou pegar água pra você. Não, tem aqui. Tá bom. Nossa, eu acho que um gato pulou na minha boca enquanto não tá. Enquanto o Ramires engole esse gato de verdade, eu queria ouvir sobre você que tá ouvindo. Você já inventou uma máquina do tempo? Já pensou em inventar uma máquina do tempo? E se você tem uma máquina do tempo, por favor, me leva embora daqui. Porque eu não quero mais viver. Eu tô sendo obrigado a ficar em casa porque tem uma pandemônia de vírus lá fora. Pandemônia! É pandemonia? Uma pandemia! Pandemônia, mano! Nossa! Eu falei isso de verdade. Sério? Não foi nem tipo, não, tô zoando. É pandemia, não. É pandemia, isso. Pandemia. Tá. Isso, enfim. Tudo bem, eu vou me fechar no meu Você tá quarto vendo depois e pensar mais sobre isso. Você entende que a viagem no tempo seria útil? Seria muito Nesse útil. caso, porque tudo bem. alguém poderia chegar naquele chinês desgraçado E falar, mano, dar um tapa no prato dele. olha esse morcego aqui! Seu vermezinho! Seu verme, porque você tá querendo comer morcego? Pau no prato dele. Ai, caramba, mas enfim. E o cara, imagina esse cara tentando entender essa situação. O que tá acontecendo? Um cara chega do Brasil, nem fala a língua, mas ele Falando chega correndo assim. O cara chega correndo e dá chega pra lá nesse chinês e o prato cai assim no chão e os dois caem. Só chegar falando konnichiwa!
Ai, fudeu, a gente não vai poder colocar nada disso. Vai ser impossível colocar essa parte. Ai. Ai, minha barriga tá doendo, mano. Nossa, tô passando muito mal agora. Nossa, eu também. Acontece bastante, né? A gente se confunde um pouco no idioma. Eu não... Ah, não quando você vai impedir um chinês de comer um morcego. Exatamente. Konnichiwa. Enfim. Voltando. Eu acho que um dos usos da viagem no tempo poderia ser impedir grandes... Tragédias, uma pandemia, que é o que a gente tá vendo agora. Não é pandemônia? Não é pandemônia, acho que é uma pandemia hoje de Tudo bem. Enfim, a gente poderia curar a humanidade, né? Sei lá, de muita Inclusive, coisa. sabe o que eu ouvi hoje? Que 2 casos de AIDS foram curados 100% em um país, não lembro agora. Ou seja, a gente tá começando a curar doenças devastadoras agora. Ah, sim. Eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai conseguir fazer isso. Será que a pessoa que descobriu essa cura não é um viajante no tempo? Pode ser que seja. E um negócio que eu acho que é interessante é assim, a gente sempre tá falando sobre, né, voltar pra corrigir algumas situações, mas será que a gente conseguiria ir pro futuro e voltar pro presente pra corrigir algumas situações? Eu acho que uma máquina do tempo abre muita possibilidade, já que a gente tá falando de uma coisa que não existe. Eu acho que pode ser tudo que a gente quiser. Tá. Qualquer coisa. Você prefere acreditar que é mais possível que exista uma máquina do tempo ou que a gente aprenda a navegar no tempo? Sem uma máquina. Só a gente, plau, pum, catapeste. Tá no passado. Sabe o que eu acho que é mais possível? Nenhum desses dois. O que você acha mais possível? Toma essa. Bum, acabou, fecha, corta. Tô zoando. Eu acho que o que é mais possível é uma coisa que você falou e que agora eu fiquei pensando e que faz muito sentido, que é nós conseguimos fazer a nossa mente voltar no tempo só pra nós. E fazer coisas que nós já fizemos. Refazer coisas que nós já fizemos. A gente não poderia Eu acho que essa é a parte mais possível. A gente não poderia interferir na vida das pessoas. Eu acho que no mundo não, por causa da questão do efeito borboleta, que assim, pela lógica e pelas leis da física, o que não se aplicam quando a gente tá falando sobre viagem no tempo, mas pelas leis da física, ia ser uma desgraça total. Isso é verdade. Desgraça total. Tudo que aconteceu levou ao que a gente é hoje e o que tá acontecendo hoje. Então, assim, a única coisa boa de impedir algo, de fato, seria konnichiwa. Não come esse morcego. Não come esse morcego. Então, se fica uma lição aí, é o seguinte: se você construiu a sua máquina do tempo, não fala pra ninguém. Exato, eu acho também. Faz suas coisas. Salva você mesmo de portões. Impede genocídios, se você quiser. Mas, isso. Né? Volta no tempo pra dar aquela desabafada, pra falar na cara da pessoa que você tava pensando na hora. Isso. Impede o golpe que você tomou em 1994 de um cara que queria pegar o seu cartão de crédito e raspar um papel junto com um lápis de cor e você não sabia o que era porque era muito novo. E ele fala tão bem, ele foi treinado pra isso que ele conseguiu. E até hoje você assina 3 revistas que você nunca quis assinar e nunca leu. E provavelmente elas são sobre hóquei. Entendi. Você não conseguiu cancelar as revistas aí. Então tá. Tem que ver esse negócio aí. Eu já tentei. Tá. Já liguei lá várias vezes, eles não conseguem cancelar pra mim. Entendi. Então, eu acho que se você descobrir a forma, se você descobrir como é que faz, se você descobrir se isso é real, conta pra gente o que você acha, mas não conta pra gente como você faz. Porque seria um problema. Porque seria um grande problema. Eu provavelmente ia contar pra NASA instantaneamente. Isso, e sem contar que a pessoa vai ter o poder de falar, putz, eu contei pra tal pessoa, ela volta no tempo e desconta. Ela volta no tempo talvez e pega eu até a saiba. minha... Talvez eu até saiba como viaja no tempo. Talvez alguém já tenha até me contado. Só que o que aconteceu, eu esqueci. Entendi. Porque a pessoa não me contou, na realidade, que ela voltou e fez. Tá.
Eu acho que eu não entendi, na verdade. Me perdi logo no começo da sua frase. Tudo bem, eu acho que nem tem muito sentido. Mas tem uma coisa que tem sentido, sabe o que é? Fala pra mim. Eu agradecer as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Por quê? Porque a gente tá muito feliz com a presença deles. Eu acho que tem um outro gato aqui. Que tá muito feliz com a presença deles. E falar pras pessoas, se estão curtindo, nos dá um feedback, nos conta pra gente o que vocês estão achando, participa junto com a gente. E nos siga nas redes sociais, que a gente tá lá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, e a gente tá também no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. A gente tá em tudo que é lugar. Você não tem desculpa pra não acompanhar nosso show. Isso. Se inscreve em tudo que é canto, que a gente tá em tudo que é canto, a gente tá fazendo tudo que é possível. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Eu sei como viajar no tempo. Como? Ai, ai.